Quase, diga comigo assim, quase. Vocês vão saber já por causa disso. Atos dos Apóstolos ali na sua Bíblia, Atos capítulo 26, verso 28. Vocês já oraram, nós já cantamos. Vou esperar distribuir o restante lá em cima, para que você pegue essa Bíblia e leia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28 e versículo 29. Nós temos aqui um julgamento, onde Paulo estava sendo interrogado, onde o apóstolo Paulo estava sendo interrogado, e de repente ele tem uma conversa com o rei Agripa. Ele começa a falar sobre os profetas, começa a dar testemunho diante do rei Agripa, começa a, de certa forma, testemunhar diante do rei. E o rei então responde, diante daquele testemunho que Paulo está dando, verso 28. Então Agripas se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasses tais como eu sou, exceto estas algemas, certo? Essas cadeias. O rei Agripa disse para Paulo assim: quase você me torna um cristão, por pouco você me torna um cristão. Essa palavra, irmãos, é a palavra mais triste que vai ser citada no dia do julgamento. Quando Paulo dá esse testemunho, ele oferece uma oportunidade para o rei Agripa entregar a vida dele, reconhecer Jesus como Senhor. Ele não faz isso. Nós temos uma outra situação muito interessante. Quando Jesus é levado à presença de Pilatos, e que Pilatos está ali diante de Jesus, Pilatos diz para Jesus: me dê uma só razão, porque eu tenho o poder de te soltar. Me dê uma só razão para me te soltar. Por que Pilatos estava dizendo isso? Porque ele não via ódio nos olhos de Jesus como ele via nos olhos dos outros criminosos. Ele não conseguia ver ele não conseguia ver culpa em Jesus. E ele começou a interrogar Jesus, dizendo: me dá uma razão só para que eu te solte. E o público começou a gritar: se soltas a este homem, não é amigo de César. E Pilatos fica entre decidir. Ele quase decidiu, mas não decidiu. E se ele tivesse decidido soltar Jesus, reconhecendo a inocência de Jesus, isso não impediria o cumprimento das Escrituras. Isso fazia com que Pilatos fosse salvo. Mas ele quase soltou Jesus. Mas ele decide lavar as mãos e não decidir nada. Ele decide ficar neutro. Ele quase soltou, mas não soltou. Existe uma outra situação muito patética. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava pregado na cruz, havia 4 soldados ali que tinham espancado Jesus, tinham batido em Jesus. Eles sentaram aos pés da cruz, com as costas viradas para Jesus, e repartiram as vestes de Jesus com eles. Eu não sei se alguém ficou com uma parte de baixo, outro ficou com uma túnica, outro ficou com um cinturão. Eu sei que eles dividiram em 4 as vestes. Como o manto não podia ser dividido, porque era uma peça só, eles começaram a lançar sorte sobre aquele manto, quem ficaria com aquele manto. Eles estão disputando as vestes de Jesus com as costas viradas para Jesus, perto da cruz, porém longe de Jesus. Quase salvos, mas perdidos. Oportunidade estava ali, mas eles estavam centrado em outra coisa. Estava concentrado em dividir a roupa de Jesus com eles. Estavam dividindo, disputando o manto de Jesus, valorizando aquelas coisas com as costas viradas para Jesus. Outra situação que a gente vê interessante, tem 2 pessoas, tem 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus.
Um chamava Dimas, o outro chamava Juan, segundo a tradição. O Dimas estava à direita e esse Juan à esquerda. Vocês vão ouvir uma história que nunca foi contada na questão desses dois homens. Você sabe que dificilmente existe pessoas que não têm família, e conta-se que esse sujeito que estava crucificado à direita de Jesus, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, que gostava muito desse marido, que por muitas vezes, noite a fio, ficava esperando esse marido retornar para casa. E agora ela fica sabendo que pela terceira vez ele é pego assaltando, e que agora ele é condenado à morte, e a execução vai ser nesta sexta-feira. Esta mulher, ela é consolada pelos vizinhos. Algumas vizinhas vêm até ela e dizem: você tem coragem de ir lá? Disse: eu vou, mas eu quero ficar de longe, eu sei que não existe ninguém que eu possa apelar para que isso seja evitado. Ele está lá para ser executado, juntamente com um colega de roubo dele, e ela vem então e entra no meio daquela multidão. Ela nem sabe quem é aquele que está no meio das duas cruzes, e ela vai pedindo licença para as pessoas, e ela fica de longe, nem ousa levantar o rosto, mas por um momento ela levanta a cabeça e freta um pouquinho o seu marido. E você sabe que um marido, por mais ruim que ele seja, por mais capa que ele seja, ele sempre tem um certo respeito pela esposa. E quando aquele homem vê aquela mulher, ele muda o discurso dele. Ele estava blasfemando contra Jesus, ele estava falando mal de Jesus. De repente, ele muda o discurso, e ele reconhece Jesus como Senhor. E aquela mulher está prestando atenção no rosto desse homem. E quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. Jesus não podia dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no reino, porque só vai reinar quem tem galardão. A pessoa só salva, ela só vai para o céu. E Jesus disse para aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento, aquela mulher que está lá no meio da multidão, está olhando para o rosto desse homem. Ela percebe uma mudança no rosto dele que ela nunca viu na vida. E ela volta para casa. E quando ela chega em casa, as vizinhas vêm consolar. E diz: coitada, o marido dela foi executado hoje, lá no Gólgota. Precisávamos consolá-la. E quando elas chegam para consolar aquela mulher, essa mulher chamava Mabel, disse: Mabel, nós viemos te abraçar, te consolar. Que momento difícil. Ela disse: eu não preciso de consolo. Eu não sei porquê, mas eu estou feliz, porque eu vi no rosto do meu marido uma expressão que eu nunca tinha visto na minha vida naquela cruz. Parece que ele estava feliz em morrer ao lado daquele homem que estava na cruz do meio. E aquela mulher, ela sorri com as amigas, e ela conta do que ela presenciou daquele homem, que não perdeu a oportunidade no seu último momento. Um dia, no julgamento, quando nós estivermos lá, a Bíblia diz que nós vamos julgar os ímpios, vamos julgar até os anjos. Esse Dimas vai estar sentado como está o Cleito ali, como júri popular, e vai ver o juiz, a quem de direito, trazendo esse Juan, que blasfemava, para ser julgado. E ele vai olhar e vai dizer assim: mas aquele sujeito não é aquele que roubava comigo? Não é aquele que foi crucificado junto comigo e aquele nazareno? E alguém vai dizer: sim, mas ele valorizou o momento que ele estava vivendo. Ele valorizou quem estava na cruz, não o que ele podia produzir. Agora nós vamos começar então a mensagem. Irmãos, estar na igreja não significa ser salvo. Estar perto de Jesus não significa estar salvo. O que significa ser salvo é você valorizar salvo. Estar perto de Jesus não significa estar salvo. O que significa ser salvo é você valorizar Jesus, é você de fato reconhecer quem é Jesus. A igreja de hoje, ela está sentada aos pés da cruz, perto da cruz, longe de Jesus,
disputando as dádivas de Jesus, disputando as coisas que Jesus pode oferecer, disputando as coisas que Jesus pode dar. E tem outros que estão indo mais além. Existem aqueles dos grandes ministérios que estão disputando o manto de Jesus, estão disputando quem é mais ungido, quem pode ter a melhor parte que Jesus pode oferecer. Mas a grande maioria, estão com as costas viradas para Jesus e concentrado nas dádivas que Ele pode dar. Esses homens, no dia do julgamento, eles serão interrogados, e eles vão usar essa seguinte frase: e aí, como foi? E a oportunidade que você teve? E eles vão dizer: eu quase fui salvo, eu estive ali, perto do Salvador, eu toquei no Salvador, eu encostei no Salvador. Aquele homem da esquerda vai dizer assim: eu fui crucificado com o Salvador, eu tive a oportunidade, eu quase fui salvo. Eu me lembro que na década de 70, eu ouvi uma mensagem de um americano chamado Rex Humbert, e ele pregou sobre esse tema: quase salvo, porém perdido. E ele usou o seguinte ilustração: uma certa vez, um avião com mais ou menos 180 passageiros caiu aqui na Cordilheira dos Andes. E a história daqueles que ali ficaram vivos, que algumas pessoas sobreviveram, tiveram até que comer carne humana, vocês devem conhecer, lembrar dessa história. Eles relataram que o avião, ele quase passou por cima do pique, ele quase saiu fora da montanha, porém quase, mas se perderam. Essa frase vai ser usada por muita gente que está aqui, por muitos que estão sentados aqui. Eu quase fui fiel à minha esposa, eu quase fui um bom pai, eu quase consegui ser crente, eu quase me batizei. Você está aqui no meio de todo mundo, você está disputando as vestes que Jesus pode dar, alguns disputando a unção que Ele pode dar, mas você não valoriza de fato quem é Jesus. Voltando para aquele ladrão que estava à direita, ele vai ouvir de Jesus o que todos nós queremos ouvir. E esse sujeito que estava na esquerda, ele vai dizer assim: puxa vida, eu quase fui salvo, eu quase consegui fazer isso. Então, meu irmão e minha irmã, você que vai tomar Santa Ceia hoje, tome cuidado para você não ter que dizer essa frase diante do Senhor quando você estiver diante dele: eu quase consegui, eu quase consegui ser um crente verdadeiro, por pouco eu conseguiria me batizar, por pouco eu conseguiria largar aquela amante, eu quase deixei aquela amante, eu quase rompi com aquele relacionamento pecaminoso, por pouco. O rei Agripa disse: Saulo, por pouco você me persuades a ser cristão. Ele vai dizer: quase fui cristão. Pilatos vai dizer: eu quase te soltei. E esses soldados vão dizer: eu quase fui salvo. Eu não estou brincando, não estou inventando aqui uma mensagem. Essa mensagem é real, verdadeira. Um dia, todos nós, eu, você, vamos prestar conta diante de Deus do que nós fizemos aqui na terra. E tomara que você não tenha que dizer essa frase: e aí, como foi lá na terra? Como foi? Como é que você me serviu? Eu quase te servi, eu quase fui fiel, eu quase consegui ser um cristão de verdade. Que essa frase, irmãos, seja abolida da sua boca, que você nunca tenha que dizer essa frase diante do Senhor. O maior remorso no dia do julgamento não são os ímpios, porque os ímpios já esperam os açoites. O maior remorso vai ser naqueles que frequentaram a igreja, que esteve ali ouvindo mensagens, que esteve ali ao lado de Jesus, sofreu junto com Jesus, desfrutou daquilo que Jesus podia oferecer,
conseguiu alguma coisa que Jesus pôde dar. E quando chegar diante do Senhor, você vai ter que dizer essa frase: eu quase fui crente, eu frequentei lá com a minha esposa, eu frequentei lá com os meus filhos, eu ouvi várias mensagens do pastor, eu quase aceitei Jesus, eu quase me entreguei minha vida para Jesus, mas quase salvo ainda é perdido, quase fiel ainda é infiel, quase santo ainda é um profano. Jesus não quer ouvir essa frase da minha boca. E aí, João, você foi fiel à sua esposa? Oh, Senhor, sua misericórdia me alcançou, eu quase fui. E aí, João, você conseguiu fugir do pecado? Eu quase abandonei o pecado. Pilatos, e aí, Pilatos, eu te dei um cargo, está escrito que quem tem o poder de fazer alguma coisa e não faz, está pecando. E Pilatos vai dizer assim: eu quase liberei Jesus. Nós tivemos ali, usufruímos das suas vestes, eu consegui ganhar o seu manto, nós todos aqui quase fomos salvos, porém perdidos. Igreja, irmãos, não é um clube de brincadeira, igreja não é um clube da gente esvaziar a tensão, igreja não é um lugar da gente aliviar a consciência, dando uma oferta, frequentando, ouvindo uma palavra. Igreja é um vale de decisão. Aqui você decide para onde você vai, aqui você decide que você vai ouvir: vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas quando for feita essa pergunta: e aí, você conseguiu abandonar o vício? Quase consegui, quase consegui. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu vou pensar, naquele dia eu vou ouvir o rei Agripa dizendo: puxa vida, eu quase me tornei um cristão. E o remorso que esse homem vai ter: eu tive nas minhas mãos a salvação, e eu quase fui salvo, mas não fui. Eu vou pensar, na hora do julgamento, nós vamos estar todos lá, nós vamos ver esse homem aqui da direita, que essa esposa estava contemplando, e ele vai dizer: eu não podia perder essa oportunidade, e eu o reconheci como Senhor. Ele não precisou fazer nada, ele não precisou oferecer nada, ele só o reconheceu como Senhor, ele respeitou Jesus como Senhor, ele se entregou à decisão do Senhor. Nessa noite, irmãos, nós estamos no final de um ano, estamos no final de um ciclo, que Deus está nos dando a oportunidade de não termos que usar essa frase diante dEle. Hoje é um dia que você deve temer e tremer diante de Deus, e dizer: Deus, eu não quero ser quase crente, eu não quero ser quase fiel, eu não quero ser quase liberto, eu não quero ser quase salvo. O mundo está podre, o mundo está apodrecido, Satanás está investindo pesado para atrair o povo à sujeira e à miséria, à desgraça, para que você seja um quase crente, mas que defenda alguma sujeira na sua vida, que você seja quase santo, mas que tenha alguma coisa profana na sua vida sexual. Hoje nós estamos vivendo num tempo mais profano, que Sodoma e Gomorra está com vergonha da gente. Mulheres que frequentam a igreja, homens que frequentam a igreja, que são viciados em pornografia, homens que têm sexo virtuais, mulheres casadas que ficam despidas para outros homens nos seus quartos, quando os maridos estão trabalhando, quando os maridos estão viajando, mulheres que ficam com conversa no WhatsApp, com amantes virtuais, quase salvas, quase crente, porém profanas. Como é que o senhor sabe disso, pastor? O Espírito Santo me usa, irmãos. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo habita em mim. Homens que estão aqui dentro, que cometeram adultério e nunca confessou,
vive na fornicação e nunca tentou mudar. Você é quase, mas os quase não vão entrar. Os quase ficarão de fora. Então nessa noite, eu estou pregando para você com todo amor, carinho no meu coração. Não diga essa palavra diante do Senhor quando você estiver diante dEle. Faça um esforço. O autor da carta aos Hebreus disse assim: vocês ainda nem derramaram sangue para fugir do pecado. Vocês ainda nem enfrentaram derramamento de sangue para fugir do pecado. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, irmão, essa vida não vale a pena. Essa vida não é a verdadeira vida. Ainda que você tenha sexo com todas as mulheres ou com todos os homens, essa vida não presta. Essa vida é podre. A verdadeira vida está reservada em Deus. E os quase salvos não vão entrar lá. Os quase batizados, os quase santos, os quase perfeitos não vão entrar lá. Então nessa noite, é uma noite de reconciliação. Eu fiquei olhando os hinos que foram cantados. Eu não comentei para ninguém que ia pregar essa palavra, que Deus está me trazendo à memória essa semana toda para pregar na Santa Ceia. Eu não quero chegar diante de Deus e Deus falar para mim assim: e aí, João, foste pastor, conseguiu se livrar dos pecados, conseguiu firmar na fé, e eu dizer para ele: quase, Senhor, mas teve alguma coisa que eu não consegui. Eu não consegui deixar minha cervejinha, eu não consegui deixar. Mas pastor, onde que está escrito que beber é pecado? Quem já leu a Bíblia, não precisa ninguém discutir. Você não pode jogar álcool dentro do templo. O templo é ungido, o templo é do Espírito Santo. E quando você joga álcool no templo, ele confunde a sua cabeça, ele alvoroça o seu poder de decisão, e você toma um monte de decisão errada, e você deturpa a santidade do templo. Mas ninguém viu o que os olhos não vê, o coração não registra. Você vai responder diante de Deus. Em nome de Jesus, eu peço a misericórdia de Deus nessa noite sobre nós. Eu não quero nem estar na pele do rei Agripa, nem daqueles soldados, nem daquele sujeito da esquerda, que vão dizer: quase, mas não consegui. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre você. Você que talvez tem uma vida promíscua, você que talvez tem uma vida dupla, você que às vezes não resolveu sua questão de ser um homem por inteiro, ser uma mulher por inteira, na presença de Deus. Essa é uma noite de decisão, essa é uma noite de você refletir. É aqui que você tem que dizer: hoje eu posso dizer quase, mas eu vou conseguir. Mas lá no dia, se você dizer quase, será tarde demais. Você conseguiu fugir da tentação, você conseguiu sair fora dos fletes, dos fletamentos uns dos outros proibidos. Eu quase, hoje é dia de conserto. Você pode dizer para mim: pastor, o senhor está parecendo pastor da Assembleia de Deus hoje pregando. Estou pregando duro hoje, igual assembleando, né, Tiago? Mas o Espírito Santo há dias, ele está falando no meu coração. É um monte daqueles que estão lá na tua igreja, que eles são quase crentes, mas eles não são crentes. Eles são frequentadores da igreja. E eu velo por vossas almas, sabe, irmãos? Eu sei que talvez eu vou durar muito tempo, talvez eu vou morrer logo, não sei, Deus sabe. Mas eu quero deixar essa palavra com você aqui. Conserta a sua vida. Você que está aí atrás viciado, você que ainda usa droga, você acha que Deus até já está aceitando você drogado. Por favor, irmão, por favor, não espere chegar o momento de Deus te perguntar, olhar nos seus olhos e dizer assim: aí, e você dizer assim: oh Senhor, quase consegui, eu quase consegui. Não vai adiantar, irmão, não vai adiantar. Esse quase é a palavra mais triste do dicionário. Quase fui salvo. Quantas pessoas que estão no inferno, e quantos vão para lá, e vão conversar, e os demônios vão estar atormentando ela a vida toda.
E elas vão estar conversando umas com as outras e dizendo assim: e aí, você também? Pois é, eu quase fui para o céu, eu quase aceitei a palavra daquela igreja, eu quase aceitei a pregação, eu quase mudei de vida, eu quase fui santo, eu quase fui santo. Então talvez essa palavra está até te cansando, mas é isso a minha intenção. Fica cansado, fica com raiva, mas não tenha que dizer essa palavra diante do Senhor quando você chegar lá. Vocês no céu, vocês vão gerar um grande galardão para a minha vida. Vocês indo para o céu santos, nós vamos estar juntos ali por toda a eternidade. E nós nunca vamos usar essa frase, quase, não, nós vamos estar lá dizendo: nós estamos aqui, porque nós reconhecemos o Salvador. Enquanto disputavam as suas dádivas, enquanto disputavam e valorizavam as suas vestes, enquanto disputavam a sua unção, nós olhávamos para Ele, nós valorizávamos Ele. Esse mundo está podre. Há uns anos atrás, nos Estados Unidos aconteceu um fato interessante. 2 delinquentes conseguiram burlar um shopping e ficaram lá dentro após o expediente. Ficaram lá a noite toda. No dia seguinte, as câmeras revelaram eles andando no shopping, para lá e para cá. Ficaram estarrecidos, pensando: por que está acontecendo? São 2 jovens que estão andando do shopping. Aparentemente não mexeram em nada, não levaram nada. O que eles fizeram lá? Tudo bem, abriram o shopping pela manhã. No fim da tarde, eles estão vendo aquele mutim dentro do shopping. O shopping está assim, alvoroçado, sem saber o que estava acontecendo. Sabe o que aqueles 2 jovens fizeram? Eles inverteram todos os preços, todos os valores que tinha nas mercadorias do shopping. Por exemplo, ele pegou um preço de um celular que custava 10 mil e colocou um preço de 500 reais. Pegou um televisor de plasma que custava 5 mil e colocou 100 reais. E no fim da tarde, quando perceberam, havia um grande golpe, porque eles inverteram os valores. Isso é a realidade do mundo. Satanás e seus demônios estão no mundo invertendo os valores. Hoje não é mais valorizado aquilo que de fato tem valor. Hoje é moda a pessoa casar tendo relacionamento sexual fora do casamento. Hoje é moda as meninas, quando completam 15 anos, elas perdem a virgindade. Virgindade hoje é um tabu que o diabo tirou e colocou promiscuidade. Homens de hoje, e lógico que existem exceções, e eu penso que estão aqui, eles não valem nada. Palavras dos homens de hoje não valem nada. Antigamente, eu sei que você se lembra daquela conversa, de que os homens faziam negócio, não precisava de contrato, bastava um fio de bigode. E se um homem dissesse para você alguma coisa, você podia confiar. Hoje os homens, a palavra não vale mais nada. Satanás conseguiu fazer com que os homens não tenham palavra. As mulheres, elas valorizam muito mais uma veste mostrando o traseiro, mostrando os seios, do que uma roupa decente. Os valores, nós por uma noite, Satanás entrou e inverteu todos os valores, e nós só vamos saber de fato o prejuízo disso, quando abrir o shopping, quando ver esse mundo, quando Jesus vier, que a luz acender esse mundo, nós vamos perceber que alguém mudou os valores deste mundo, de tal forma, que nós estamos perdidos, que nós estamos vendo a perdição sendo aceita no lugar da santidade. As pseudas, o coração dos homens, as pseudas pregações, elas não mexem mais com o pecado, elas não mexem mais com o brilho das pessoas, elas estão sempre sendo pregadas para incentivar as pessoas a ficarem jogando aos pés da cruz os bens que Deus pode dar, e nem precisa olhar para Ele que está na cruz.
Vamos disputar os bens que Ele pode dar, vamos jogar os bens, vamos pegar um manto bem de unção. Esse manto era dele, mas não importa, ele não interessa, não sei para onde ele vai, nem sei quem ele é, o importante é o que ele pode oferecer. Há um grupo enorme de pessoas andando de lá para cá, procurando agradar o seu próprio interesse. Não há mais renúncia. A renúncia, o valor da renúncia foi trocado por valor do prazer. Se você não gosta, você não fica, você não sacrifica, você fica se te agrada, se faz cócega nos seus ouvidos, você gosta de ouvir, mas se pega no seu pé, se disciplina você, você vai embora, você procura um lugar onde faz comichão e coceira nos seus ouvidos, e chamamos isso de igreja. Mas essa turba, que faz parte destes que estão aqui, lançando sorte sobre a unção, e dividindo os bens que Deus pode oferecer, essas são a turma do quase. Quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai perguntar: e aí? Renunciaste por mim? Quase. Santificaste por mim? Quase. E muitas dessas coisas que parecem, não tem nenhum sentido. Eu e você que estamos aqui nessa noite, irmãos, você tem que ter uma consciência, Jesus está voltando. Escuta, nós estamos no tempo da volta de Jesus. Não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que Jesus vai voltar nesse tempo. Não falta mais nada para se cumprir para Jesus voltar. Jesus está às portas. Eu tenho sonhado com a volta de Jesus. Eu tenho tido sonhos, Jesus voltando. Eu tenho tido sonhos, nós subindo para encontrar com Jesus nos ares. Nós estamos, assim como uma mulher grávida, a gente sabe que ela está prestes a dar à luz, a gente só não sabe o dia e a hora que ela vai dar à luz. As contrações já estão existindo, as contrações já estão aí, visivelmente. Jesus está voltando, Jesus vai vir mesmo. A Bíblia que diz que Jesus nasceria, e que Jesus morreria, e Jesus morreu. A Bíblia diz que Jesus seria crucificado, ele foi crucificado. A Bíblia diz que Jesus ressuscitaria, e ele ressuscitou. É a mesma Bíblia que está dizendo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Essa parte da Bíblia não foi arrancada, essa parte da Bíblia não é aqui, não é revelada. Jesus está às portas. Então, se você está perto, mas não está valorizando Ele, começa a honrar Jesus a partir de hoje. Eu me lembro de uma senhora que esteve aqui na igreja uma vez, e ela queria que eu fizesse ela pastora. Eu queria ser pastora, pastor. Eu acho tão bonito ser pastor. E ela estava amaziada, um rapaz novo. Eu disse: a senhora é divorciada? Eu sou divorciada, por uma causa justa, aconteceu isso e tal, de divórcio. Então por que a senhora não casa com esse rapaz, para a senhora legalizar? Porque senão a senhora não pode ser pastora. Ela disse para mim, alto e bom som, disse: eu não posso me casar, porque se eu casar com esse homem que eu vivo com ele, eu perco a pensão do outro que eu recebo. Você está entendendo? Eu quero estar com Jesus, eu quero estar perto da cruz, mas eu quero usufruir dos prazeres que eu gosto. Eu não quero valorizar esse sacrifício desse homem que morreu aqui. Aí quando você chegar diante de Deus no final, porque você vai morrer, qualquer hora dessa você vai morrer, qualquer hora dessa eu vou morrer. Hoje morreu 600 e tantas pessoas, nas últimas 24 horas. Ninguém sabe se essa morte vai bater na sua porta, se é jovem ou idoso, não sabe. Será que você vai dizer isso diante do Senhor? E aí, rapaz, te dei energia, te dei sabedoria, te dei saúde, se foste fiéis a mim, resististe lá, por amor a mim, quase, Senhor, quase. Vamos ficar de pé, nós vamos tomar Santa Ceia. Mas antes de tomar ceia, eu quero fazer uma oração. A gente nunca sabe qual é a última pregação que a gente vai fazer. Eu espero que essa não seja a última que eu faça. Eu quero pregar muito ainda para você. Mas e se for?
a última pregação. Eu vejo pessoas brincando com coisas sérias, pessoas brincando com a fidelidade, por coisas mínimas, deixando de ser fiel. Se você fosse viver aqui e Deus fosse avisar, olha, seja fiel, porque daqui 2 anos eu vou vir te buscar, hein? Se a morte batesse na sua porta, dissesse assim, ó, sujeito, arruma sua vida, e daqui a 2 anos eu vou vir te buscar. Mas a morte não avisa, ela chega e te leva. Então nessa noite, é uma noite de concerto. E que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, dissesse aí com o seu coração para Deus: eu não quero, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajude a viver na Tua presença, me ajude a renunciar aos meus desejos, os meus impulsos, as minhas vontades, me ajude, Senhor. Eu não quero dizer essa frase para o Senhor, eu não quero chegar diante de Ti e dizer assim, eu quase fui um marido fiel, eu quase fui um bom pai, eu quase fui um crente. Em nome de Jesus, me ajude, e ajude cada um de nós nessa noite. Você pode orar, fazendo uma entrega total da sua vida nessa noite? Pai, nós estamos na Tua presença, que a sua casa de oração não é frequentar simplesmente, mas é valorizar o Senhor, que nos alcançou nas trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz. Eu não posso, Senhor, eu não posso viver sem Ti, eu não posso querer Te colocar na minha vida e ainda assim ser um profano, ser uma pessoa promíscua, ser uma pessoa insana. Eu Te respeito, Senhor, eu Te respeito pelo que fizeste na cruz por mim, Senhor. Que cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite possa refletir nessa frase: eu não quero ser quase salvo, mas perdido. Eu não quero ser quase santo, eu não quero ser quase fiel, eu não quero ser alguém pelas metades. Me ajuda, me ajuda. Você pode pedir ajuda para Deus agora. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus, me ajuda. Se você está aqui nessa noite e você sentiu movido pelo seu coração de entregar a sua vida para Jesus, nessa atmosfera que estamos, sai do seu lugar e vem aqui para cima do altar onde eu estou. Eu quero te dar um abraço,